entendeu? Olha isso aí, comparativos dos balanços do Flamengo e do Palmeiras. Receita bruta do Mengão, 1,334, do Flamengo, do Palmeiras, 1,274. Resultado financeiro, menos 0,74. Do Palmeiras, mais 76,4. Publicidade e patrocínio que os dois times arrecadaram. Flamengo 320, ainda uma lavada, hein? Palmeiras 150, licenciamento 97 a 31, 38. A gente está falando de dinheiro que entrou. De bilheteria 118 a 85,800. Aqui tem a virada, né? Negociações de atletas. Flamengo 102, Palmeiras 440 milhões, é muito dinheiro. Sócio torcedor 77,7 a 74,2. Aí o Palmeiras trabalha bem essa questão do sócio torcedor. Direitos de transmissão é 321 a 189. Premiação por desempenho, o ano do Flamengo foi melhor, 132 milhões, e o Palmeiras 69, não teve um ano de 2023 tão bom. Claro, a gente está se referindo aos números de 2000, do ano passado, certo? Para a gente poder falar. 2024, não é isso? Senão eu estou ficando louco aí. Isso aí. 2024, tudo está em 2024. Perfeito, é isso aí. Números de 2024. Bom, meus caros, o que me chama a atenção aqui, no caso do Palmeiras, é essa receita fenomenal, né, de negociações de atletas, mas também fica um alerta, né, Rodrigo e Igor, isso não vai acontecer sempre, todo ano. Importante o Palmeiras ter receitas equilibradas para poder não depender da venda de jogador, não é isso? Mas assim, acho que pra gente... Vai lá, Rodrigo, começa aí que eu só pontuar uma questão em relação à receita bruta aqui, que a gente não colocou a barra inteira, porque não ia caber. Os caras estão ganhando na base de bilhão, os caras estão ganhando na base de bilhão, não ia caber na tela. Então a gente apertou um pouquinho a barrinha ali, mas aqui é 1,334, 1 bilhão, né, 0,3, e 1 bilhão, 0,274. Aí a gente pode ir avaliando depois aí, vamos discutindo, trocando figurinhas sobre esse assunto. Mas fala, Rodrigo, depois eu engato. A gente já tinha até falado um pouco sobre as contas dos dois nas prévias, né? Tanto separadamente, o Flamengo e separadamente o Palmeiras, assim como tínhamos falado que provavelmente reduziria a diferença, que foi o que aconteceu saído dos dois balanços, né? Se lembrar, no passado, a gente até acabou não botando aqui, o Palmeiras foi 900 e poucos milhões de reais de receita bruta e o Flamengo era 1,4 bilhão, né? Então tinha uma diferença bem maior. Essa diferença foi reduzida com a venda de jogador do Palmeiras, que é um mérito do clube, né? Tem uma divisão de base que funciona muito bem, consegue vender bem os jogadores, e nesse ano também provavelmente vai ter uma receita boa nesse lado, você vê essa diferença. E o Flamengo tem o mérito de ter a publicidade, patrocínio e dele trabalhar bem melhor, trabalhamento melhor, trabalhar bilheteria melhor. Essas coisas são receitas recorrentes, que a gente chama, que o clube ganha sempre, trabalham melhor, mas deve ter uma redução agora em 2025. O Palmeiras melhorou contratos de publicidade e patrocínio, deve ter uma redução da diferença do direito de transmissão também, porque mudou o contrato, né? O contrato dos dois estão mais próximos, ou até igual, né? O contrato brasileiro. Então, vai ter uma redução desses lados, mas provavelmente o Flamengo vai vender melhor também jogadores, porque a venda passada não foi boa. Inclusive, está dito no balanço que um dos motivos do déficit, de ter um aumento de dívida, que a gente pode perceber depois, foi abaixo da expectativa. O Flamengo normalmente vem na casa de 200, às vezes próximo de 300 milhões de reais, e vendeu só 100 milhões. Não chegaria de qualquer jeito no Palmeiras, mas muito disso aí explica esse início de ano, com o Palmeiras forte nas contratações e o Flamengo bem mais contido, né? Só com a contratação do Júnior ali. Mas é uma redução da diferença, é uma tendência, apesar de que vão mudar cada rubrica ali, mas é uma tendência que tenha uma redução, mas que provavelmente o Flamengo continue como o líder. E uma diferença que a gente tem das contas do clube para o ano passado é que incluiu-se agora as contas do Maracanã. O que eu acho que faz todo sentido, assim como o dinheiro que entra do Allianz entra nas contas do Palmeiras, o dinheiro que entra do Maracanã passa a contar também dentro da receita, assim como a dívida da Neoquímica é registrada agora no balanço do Corinthians, que foi uma medida correta da diretoria do Corinthians. O estádio
faz parte. É uma empresa, às vezes, funcionando à parte, né? Cada uma com o seu modelo, mas faz parte das contas do clube, então essa conta inclui o Maracanã. O Flamengo tem 65%, né, da SPR, da empresa que gere a Fla-Flu Serviços, Fla-Flu, que gere o Maracanã. Né? Isso, 35% então, do eles, exatamente. nesse ano, fizeram uma mudança, e para a gente que analisa os balanços, eles também fizeram uma mudança de tirar a receita de negociação de atletas do bolo de receitas operacionais. Então, quem acompanha o nosso programa e gosta de ir lá na fonte, olhar também os balanços dos clubes, vai notar essa diferença que o Flamengo esse ano tirou a negociação de jogadores desse bolo, então por isso que quando ele contabiliza a receita operacional bruta, ele está um pouquinho menor porque ele fez a parte por entender essa questão da venda de jogadores como não é receita recorrente, então para a gente ter um controle maior e uma exposição maior do que está acontecendo como é feito na Europa, nessa linha de receita, eles estão separando europeus, agora. Eles separam, né? Eles colocam dos clubes europeus, eles separam ali tudo aí, tá recorrente, que é o normal, e a venda de jogador eles põem à parte. Justamente que é para falar assim, ó, isso aqui não é sempre que a gente vai ter, digamos assim, é quase que um recado, né? Eu acho que vale a pena a gente também, Massini, amigos, falar um pouquinho sobre como é que ficou esse desenho para o Palmeiras, né? De coisas que o Palmeiras fez bem e mal, e depois a gente pode entrar também no que coisas que o Flamengo fez bem e fez mal. Vocês já deram uma pincelada, acho que salta aos olhos, né, a questão da negociação dos atletas. Em termos percentuais, estava acompanhando aqui o quanto isso significou dentro da receita total. Negociação de atletas no ano anterior, né, em 2023, correspondia a 21% da receita geral do Palmeiras. Em 24, já pulou para 35%. Então, uma fatia muito significativa mesmo da pizza, né, do Palmeiras nesse caso. Isso afetou outras linhas de receita, né? Direito de transmissão era 22%, caiu para 15%, publicidade e patrocínio era 14%, caiu para 12%, mas só para citar uma que se manteve estável, o que significa que teve um bom desempenho no ano passado, é o próprio sócio-torcedor Avante, que manteve os 6% dele na representatividade aí de receitas do Palmeiras. Então, é sinal que o clube, né, foi bem nessa linha de receita, que pese em outras tenha derrapado pouco, mas tenha crescido substancialmente, como a gente tem falado aqui, em relação à venda de jogadores. E essa questão da bilheteria, o Palmeiras identifica como um reflexo, né, das quedas precoces aí em Copa do Brasil e Libertadores, isso afetando principalmente essa linha aí do que é a arrecadação de jogos, né? Também, né? E tem a ver com as premiações também, desempenho, né? Então, coisas que têm a mesma relação, né, nessa questão. Agora, amigos, Igor e Rodrigo, se fossem dois organismos vivos, né, é possível apontar que os dois são saudáveis ou qual dos dois é mais saudável? É óbvio que a gente está olhando o recorte do ano passado, porque o nosso internauta, telespectador, que acompanha aqui, os caras são super inteligentes, né? O Thiago Lima mandou aqui o seguinte: manter isso para construir essa solidez financeira dá um trabalho infernal. Para destruir, né? Basta 5 minutos, 5 horas de loucura, uma caneta. Exatamente, cara, uma caneta sem controle. Fala aí. Sendo um pouco maldoso, mas assim, bastaria uns 2, 3 Carlos Alcaraz para o Flamengo dar uma degringolada. Só para ter uma noção, a torcida vai saber do que eu estou falando. O próximo quadro, Massini, que a gente pode responder bem essa questão. Bora lá. Olha aí, ó. Comparativo dos balanços de Flamengo e Palmeiras em milhões de reais, a dívida líquida do Flamengo 23, 166 milhões, 2024, 504, Palmeiras 2023, 537, 2024, 692. Aí tem um asterisco embaixo, né? Despesa antecipada, as compras do Paulinho e do Facundo, 253 milhões de reais. Contratações e vendas, total do investimento em elenco, 415 o Flamengo, 437 o Palmeiras.